Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever. Hoje vamos falar do filme Bagagem de Risco. Ethan Cope é um cara que trabalha como um agente da ISA, um aeroporto internacional de Los Angeles. Ele não está exatamente feliz com a sua vida. É cínico, sem grandes ambições. No fundo, ele sabe que sua carreira na política acabou, antes mesmo de começar. Ele foi reprovado na academia de polícia e o motivo, o passado criminoso do seu pai, que sempre pesa na sua vida. Não é fácil carregar esse tipo de estigma no trabalho. Ele se conforma em fazer o mínimo e seguir a sua rotina sem esperar muito. Mas algo ao lado dele tem a Nora, sua namorada, uma pessoa cheia de esperança e de sonhos. Ela vê algo nele que ele mesmo não vê. E constantemente tenta incentivá-lo a se inscrever de novo para a academia de polícia. Você pode fazer isso, Ethan. Vá lá, tenta novamente. Ela diz, mas Ethan, em vez de seguir o conselho de Nora, ele luta por uma chance de ter uma vida diferente. Decide pedir ao chefe, Phil, para ficar à frente de uma fila de escaneamento de bagagem, achando que esse seria o melhor jeito de garantir uma promoção. Ele escolhe a segurança, o caminho mais fácil, mesmo sabendo que não é o que realmente quer. Até que um dia algo estranho acontece. Ele está trabalhando normalmente quando recebe uma ligação do viajante, um mercenário cruel e implacável. A voz do viajante no fone de ouvido de Ethan dá um gelo na espinha dele. O viajante o ameaça e deixa uma mala passar, sem ser inspecionado. Eu vou matar a sua namorada Nora. Ethan não acredita no que está ouvindo, mas logo entende que não é uma brincadeira. O vigilante, mais do que um criminoso qualquer, mas logo entende que não é uma brincadeira. O vigilante, mais do que um criminoso qualquer, não fosse suficiente. Um outro jeito de observar, ele está monitorando tudo também, vigiando cada passo de Ethan, impedindo que ele possa pedir ajuda para as autoridades. Ethan tenta desesperadamente alertar discretamente o colega de trabalho, Lionel. Ele quer contar o que está acontecendo, mas sabe que está sendo observado o tempo todo. Antes que ele tenha chance de falar mais, o viajante, com a sua frieza, acaba matando Lionel. Ele envenena Lionel, fazendo com que o colega de Ethan morra de uma maneira silenciosa. Sem chance de reação. A morte de Lionel é um alívio. A morte de Lionel é um aviso para Ethan. Ele está preso nessa situação. E se não obedecer, mais pessoas vão sofrer. Então a situação piora ainda mais. Jason, um dos amigos de Ethan do trabalho, substituído por alguém novo. Ethan se vê sozinho, mais pressionado do que nunca, com a Nora em risco e a situação ficando cada vez mais tensa. Para proteger Nora,
e a si mesmo, Eta sabe que precisa tomar decisões difíceis. Ele é forçado a demitir Jason, um amigo, porque isso garantiria que ele tivesse mais seguro ao mesmo tempo, ao mesmo por um tempo. A pior parte é quando o passageiro Mateo Flores aparece e ele tem uma mala. E Ethan sabe que tem algo errado com ela. A mala é suspeita. Porém, o viajante está no controle. Ethan tem uma decisão impossível pela frente: deixar a mala passar ou ver Nora morrer. No fundo, ele sabe que essa mala contém algo perigoso, algo letal. Ele não tem escolha para salvar a vida de Nora e proteger a si mesmo. Ele permite que Mateo Flores entre com a mala, mas dentro dela está o Novico, um agente nervoso extremamente perigoso, capaz de matar muitas pessoas em segundos. Ethan então se vê envolvido em um jogo de vida ou morte. Cada passo que ele dá coloca uma situação mais tensa, mais perigosa. Ele tem o controle, mas não pode controlar ninguém. Ele está em uma constante manipulação de forças maiores do que ele. O que parecia ser apenas um dia normal de trabalho se transformou em um pesadelo do qual ele não consegue acordar. E no final, o que começou com uma escolha simples, se candidatar para a polícia ou não, leva Ethan a tomar uma decisão cada vez mais drástica e difícil. Ele está preso sem saída. Cada momento a pressão aumenta. O que ele vai fazer agora? A detetive Helena Cole estava investigando um duplo homicídio complicado, mas algo não estava batendo. As pistas não estavam cruzadas, levando um único nome: Ethan Cope. Ele logo ligou as ameaças ao desaparecimento dele ao assassinato, começando a entender que parecia ser uma série de eventos isolados. Estava, na verdade, conectado a algo muito maior. A investigação tomou outro rumo quando Helena descobriu que uma mala com Novichok, um agente nervoso altamente letal, foi trazida ilegalmente para o país e descoberta foi ao ponto de partida para entender toda a trama sombria em que Ethan estava envolvido. Enquanto isso, Ethan estava em uma situação desesperadora. O vigiante, o mercenário cruel que tinha manipulado até ali, agora confrontava Ethan diretamente. A pressão estava em seu limite. O viajante, sempre frio, calculista, deu uma ordem final a Ethan. Deveria reiniciar a bomba de Novik, que estava em um lugar
crítico e, se não fizesse, todos ao seu redor morreriam. Mas havia mais. Mateu, um passageiro que estava sob controle do viajante, recebeu uma ordem de matar Eta, caso ele não seguisse as instruções. A situação ficou ainda mais tensa. Phil, o chefe de Eta, foi brutalmente assassinado por Mateus. Agora, com a bomba armada, o risco iminente de uma tragédia em massa. Eta não teve outra opção. Eta não teve outra opção senão tomar decisões arriscadas. Ethan Cope é um cara que trabalha como um agente da ISA, um aeroporto internacional de Los Angeles. Ele não está exatamente feliz com a sua vida. É cínico, sem grandes ambições. No fundo, ele sabe que sua carreira na política acabou antes mesmo de começar. Ele foi reprovado na academia de polícia e o motivo, o passado criminoso do seu pai, que sempre pesa na sua vida. Não é fácil carregar esse tipo de estigma no trabalho. Ele se conforma em fazer o mínimo e seguir a sua rotina sem esperar muito. Mas algo ao lado dele tem a Nora, sua namorada, uma pessoa cheia de esperança e de sonhos. Ela vê algo nele que ele mesmo não vê. E constantemente tenta incentivá-lo a se inscrever de novo para a academia de polícia. Você pode fazer isso, Ethan. Vai lá, tenta novamente. Ela diz, mas Ethan, em vez de seguir o conselho de Nora, ele luta por uma chance de ter uma vida diferente. Decide pedir ao chefe, Phil, para ficar à frente de uma fila de escaneamento de bagagem, achando que esse seria o melhor jeito de garantir uma promoção. Ele escolhe a segurança, o caminho mais fácil, mesmo sabendo que não é o que realmente quer. Até que um dia algo estranho acontece. Ele está trabalhando normalmente quando recebe uma ligação do viajante, um mercenário cruel e implacável. A voz do viajante no fone de ouvido de Eta dá um gelo na espinha dele. O viajante o ameaça e deixe uma mala passar, sem ser inspecionada. Eu vou matar a sua namorada Nora. Eta não acredita no que está ouvindo, mas logo entende que não é uma brincadeira. O vigilante, mais do que um criminoso qualquer, mas logo entende que não é uma brincadeira. O vigilante, mais do que um criminoso qualquer, não fosse suficiente. Um outro jeito de observar, ele está monitorando tudo também, vigiando cada passo de Eta, impedindo que ele possa pedir ajuda para as autoridades. Eta tenta desesperadamente alertar discretamente o colega de trabalho, Lionel. Ele quer contar o que está acontecendo, mas sabe que está sendo observado o tempo todo. Antes que ele tenha chance de falar mais, o viajante, com a sua frieza, acaba matando Lionel. Ele envenena Lionel, fazendo com que o colega de Eta morra de uma maneira silenciosa.
sem chance de reação. A morte de Lionel é um alívio. A morte de Lionel é um aviso para Ethan. Ele está preso nessa situação. E se não obedecer, mais pessoas vão sofrer. Então a situação piora ainda mais. Jason, um dos amigos de Ethan do trabalho, substituído por alguém novo, Ethan se vê sozinho, mais pressionado do que nunca, com a Nora em risco e a situação ficando cada vez mais tensa. Para proteger Nora e a si mesmo, Ethan sabe que precisa tomar decisões difíceis. Ele é forçado a demitir Jason, um amigo, porque isso garantiria que ele tivesse mais seguro ao mesmo tempo, ao mesmo por um tempo. A pior parte é quando o passageiro Mateus Flores aparece e ele tem uma mala. E Ethan sabe que tem algo errado com ela. A mala é suspeita. Porém, o viajante está no controle. Ethan tem uma decisão impossível pela frente. Deixar a mala passar ou ver Nora morrer. No fundo, ele sabe que essa mala contém algo perigoso, algo letal. Ele não tem escolha para salvar a vida de Nora e proteger a si mesmo. Ele permite que Mateus Flores entre com a mala, mas dentro dela está o Novico, um agente nervoso extremamente perigoso, capaz de matar muitas pessoas em segundos. Ethan então se vê envolvido em um jogo de vida ou morte. Cada passo que ele dá coloca uma situação mais tensa, mais perigosa. Ele tem o controle, mas não pode controlar ninguém. Está em uma constante manipulação de forças maiores do que ele. O que parecia ser apenas um dia normal de trabalho se transformou em um pesadelo do qual ele não consegue acordar. E no final, o que começou com uma escolha simples, se candidatar para a polícia ou não, leva Ethan a tomar uma decisão cada vez mais drástica e difícil. Ele está preso sem saída. Cada momento a pressão aumenta. O que ele vai fazer agora? A detetive Helena Cole estava investigando um duplo homicídio complicado, mas algo não estava batendo. As pistas não estavam cruzadas, levando um único nome: Ethan Cope. Ele logo ligou as ameaças ao desaparecimento dele ao assassinato, começando a entender que parecia ser uma série de eventos isolados. Estava, na verdade, conectado a algo muito maior. A investigação tomou outro rumo quando Helena descobriu que uma mala com Novichok, um agente nervoso altamente letal, foi trazida ilegalmente para o país e descoberta foi ao ponto de partida para entender toda a trama sombria em que Ethan estava envolvido.
Enquanto isso, Eta estava em uma situação desesperadora. O vigiante, o mercenário cruel que tinha manipulado até ali, agora confrontava Eta diretamente. A pressão estava em seu limite. O viajante, sempre frio, calculista, deu uma ordem final a Eta. Deveria reiniciar a bomba de Novik, que estava em um lugar crítico, e se não fizesse, todos ao seu redor morreriam. Mas havia mais. Mateu, um passageiro que estava sob controle do viajante, recebeu uma ordem de matar Eta, caso ele não seguisse as instruções. A situação ficou ainda mais tensa. Phil, o chefe de Eta, foi brutalmente assassinado por Mateus. Agora, com a bomba armada, o risco iminente de uma tragédia em massa. Eta não teve outra opção. Eta não teve outra opção senão tomar decisões arriscadas. Ethan Cope é um cara que trabalha como um agente da ISA, um aeroporto internacional de Los Angeles. Ele não está exatamente feliz com a sua vida. É cínico, sem grandes ambições. No fundo, ele sabe que sua carreira na política acabou antes mesmo de começar. Ele foi reprovado na academia de polícia e o motivo, o passado criminoso do seu pai, que sempre pesa na sua vida. Não é fácil carregar esse tipo de estigma no trabalho. Ele se conforma em fazer o mínimo e seguir a sua rotina sem esperar muito. Mas algo ao lado dele tem a Nora, sua namorada, uma pessoa cheia de esperança e de sonhos. Ela vê algo nele que ele mesmo não vê. E constantemente tenta incentivá-lo a se inscrever de novo para a academia de polícia. Você pode fazer isso, Ethan. Vá lá, tenta novamente. Ela diz, mas Ethan, em vez de seguir o conselho de Nora, ele luta por uma chance de ter uma vida diferente. Decide pedir ao chefe, Phil, para ficar à frente de uma fila de escaneamento de bagagem, achando que esse seria o melhor jeito de garantir uma promoção. Ele escolhe a segurança, o caminho mais fácil, mesmo sabendo que não é o que realmente quer. Até que um dia algo estranho acontece. Ele está trabalhando normalmente quando recebe uma ligação do viajante, um mercenário cruel e implacável. A voz do viajante no fone de ouvido de Eta dá um gelo na espinha dele. O viajante o ameaça e deixa uma mala passar, sem ser inspecionado. Eu vou matar a sua namorada Nora. Eta não acredita no que está ouvindo, mas logo entende que não é uma brincadeira. O vigilante, mais do que um criminoso qualquer, mas logo entende que não é uma brincadeira. O vigilante, mais do que um criminoso qualquer, não fosse suficiente. Um outro jeito de observar, ele está monitorando tudo também, vigiando cada passo de Eta, impedindo que ele possa pedir ajuda para as autoridades. Eta tenta desesperadamente alertar discretamente o colega de trabalho, Lionel,
Ele quer contar o que está acontecendo, mas sabe que está sendo observado o tempo todo. Antes que ele tenha chance de falar mais, o viajante, com a sua frieza, acaba matando Lionel. Ele envenena Lionel, fazendo com que o colega de Ethan morra de uma maneira silenciosa. Sem chance de reação. A morte de Lionel é um alívio. A morte de Lionel é um aviso para Ethan. Ele está preso nessa situação. E se não obedecer, mais pessoas vão sofrer. Então a situação piora ainda mais. Jason, um dos amigos de Ethan do trabalho, substituído por alguém novo, Ethan se vê sozinho, mais pressionado do que nunca, com a Nora em risco e a situação ficando cada vez mais tensa. Para proteger Nora e a si mesmo, Ethan sabe que precisa tomar decisões difíceis. Ele é forçado a demitir Jason, um amigo, porque isso garantiria que ele estivesse mais seguro ao mesmo por um tempo. A pior parte é quando o passageiro Mateo Flores aparece e ele tem uma mala. E Ethan sabe que tem algo errado com ela. A mala é suspeita. Porém, o viajante está no controle. Ethan tem uma decisão impossível pela frente: deixar a mala passar ou ver Nora morrer. No fundo, ele sabe que essa mala contém algo perigoso, algo letal. Ele não tem escolha para salvar a vida de Nora e proteger a si mesmo. Ele permite que Mateo Flores entre com a mala, mas dentro dela está o Novico, um agente nervoso extremamente perigoso, capaz de matar muitas pessoas em segundos. Ethan então se vê envolvido em um jogo de vida ou morte. Cada passo que ele dá coloca uma situação mais tensa, mais perigosa. Ele tem o controle, mas não pode controlar ninguém. Ele está em uma constante manipulação de forças maiores do que ele. O que parecia ser apenas um dia normal de trabalho se transformou em um pesadelo do qual ele não consegue acordar. E no final, o que começou com uma escolha simples, se candidatar para a polícia ou não, leva Ethan a tomar uma decisão cada vez mais drástica e difícil. Ele está preso sem saída. Cada momento a pressão aumenta. O que ele vai fazer agora? A detetive Helena Cole estava investigando um duplo homicídio complicado, mas algo não estava batendo. As pistas não estavam cruzadas, levando um único nome: Ethan Cope. Ele logo ligou as ameaças ao desaparecimento dele ao assassinato, começando a entender que parecia ser uma série de eventos isolados. Estava, na verdade, conectado a algo muito maior. A investigação tomou outro rumo quando Helena descobriu que uma mala com Novichok
achou que um agente nervoso altamente letal foi trazida ilegalmente para o país e descoberta foi o ponto de partida para entender toda a trama sombria em que ETA estava envolvido. Enquanto isso, ETA estava em uma situação desesperadora. O vigiante, o mercenário cruel que tinha manipulado até ali, agora confrontava ETA diretamente. A pressão estava em seu limite. O viajante, sempre frio, calculista, deu uma ordem final a ETA. Deveria reiniciar a bomba de Novik, que estava em um lugar crítico, e se não fizesse, todos ao seu redor morreriam. Mas havia mais. Mateu, um passageiro que estava sob controle do viajante, recebeu uma ordem de matar ETA, caso ele não seguisse as instruções. A situação ficou ainda mais tensa. Phil, o chefe de ETA, foi brutalmente assassinado por Mateus. Agora, com a bomba armada, o risco iminente de uma tragédia em massa. ETA não teve outra opção. ETA não teve outra opção senão tomar decisões arriscadas. Ethan Kopp é um cara que trabalha como um agente da ISA, um aeroporto internacional de Los Angeles. Ele não está exatamente feliz com a sua vida. É cínico, sem grandes ambições. No fundo, ele sabe que sua carreira na política acabou, antes mesmo de começar. Ele foi reprovado na academia de polícia e o motivo, o passado criminoso do seu pai, que sempre pesa na sua vida. Não é fácil carregar esse tipo de estigma no trabalho. Ele se conforma em fazer o mínimo e seguir a sua rotina sem esperar muito. Mas algo ao lado dele tem a Nora, sua namorada, uma pessoa cheia de esperança e de sonhos. Ela vê algo nele que ele mesmo não vê. E constantemente tenta incentivá-lo a se inscrever de novo para a academia de polícia. Você pode fazer isso, Ethan. Vá lá, tenta novamente. Ela diz, mas Ethan, em vez de seguir o conselho de Nora, ele luta por uma chance de ter uma vida diferente. Decide pedir ao chefe, Phil, para ficar à frente de uma fila de escaneamento de bagagem, achando que esse seria o melhor jeito de garantir uma promoção. Ele escolhe a segurança, o caminho mais fácil, mesmo sabendo que não é o que realmente quer. Até que um dia algo estranho acontece. Ele está trabalhando normalmente quando recebe uma ligação do viajante, um mercenário cruel e implacável. A voz do viajante no fone de ouvido de ETA dá um gelo na espinha dele. O viajante o ameaça e deixe uma mala passar, sem ser inspecionado. Eu vou matar a sua namorada Nora. ETA não acredita no que está ouvindo, mas logo entende que não é uma brincadeira. O vigilante, mais do que
um criminoso qualquer, mas logo entende que não é uma brincadeira. O vigilante, mais do que um criminoso qualquer, não fosse suficiente. Um outro jeito de observar, ele está monitorando tudo também, vigiando cada passo de Ethan, impedindo que ele possa pedir ajuda para as autoridades. Ethan tenta desesperadamente alertar discretamente o colega de trabalho, Lionel. Ele quer contar o que está acontecendo, mas sabe que está sendo observado o tempo todo. Antes que ele tenha chance de falar mais, o viajante, com a sua frieza, acaba matando Lionel. Ele envenena Lionel, fazendo com que o colega de Ethan morra de uma maneira silenciosa. Sem chance de reação. A morte de Lionel é um alívio. A morte de Lionel é um aviso para Ethan. Ele está preso nessa situação. E se não obedecer, mais pessoas vão sofrer. Então a situação piora ainda mais. Jason, um dos amigos de Ethan do trabalho, substituído por alguém novo. Ethan se vê sozinho, mais pressionado do que nunca, com a Nora em risco e a situação ficando cada vez mais tensa. Para proteger Nora e a si mesmo, Ethan sabe que precisa tomar decisões difíceis. Ele é forçado a demitir Jason, um amigo, porque isso garantiria que ele estivesse mais seguro ao mesmo por um tempo. A pior parte é quando o passageiro Mateo Flores aparece e ele tem uma mala. E Ethan sabe que tem algo errado com ela. A mala é suspeita. Porém, o viajante está no controle. Ethan tem uma decisão impossível pela frente: deixar a mala passar ou ver Nora morrer. No fundo, ele sabe que essa mala contém algo perigoso, algo letal. Ele não tem escolha para salvar a vida de Nora e proteger a si mesmo. Ele permite que Mateo Flores entre com a mala, mas dentro dela está o Novico, um agente nervoso extremamente perigoso, capaz de matar muitas pessoas em segundos. Ethan então se vê envolvido em um jogo de vida ou morte. Cada passo que ele dá coloca uma situação mais tensa, mais perigosa. Ele tem o controle, mas não pode controlar ninguém. Ele está em uma constante manipulação de forças maiores do que ele. O que parecia ser apenas um dia normal de trabalho se transformou em um pesadelo do qual ele não consegue acordar. E no final, o que começou com uma escolha simples, se candidatar para a polícia ou não, leva Ethan a tomar uma decisão cada vez mais drástica e difícil. Ele está preso sem saída. Cada momento a pressão aumenta. O que ele vai fazer agora? A detetive Helena Cole estava investigando um duplo homicídio complicado, mas algo não estava batendo.
as pistas estavam cruzadas, levando um único nome: Ethan Cope. Ele logo ligou as ameaças ao desaparecimento dele ao assassinato, começando a entender que parecia ser uma série de eventos isolados. Estava, na verdade, conectado a algo muito maior. A investigação tomou outro rumo quando Helena descobriu que uma mala com Novichok, um agente nervoso altamente letal, foi trazida ilegalmente para o país e descoberta foi ao ponto de partida para entender toda a trama sombria em que Ethan estava envolvido. Enquanto isso, Ethan estava em uma situação desesperadora. O vigiante, o mercenário cruel que tinha manipulado até ali, agora confrontava Ethan diretamente. A pressão estava em seu limite. O viajante, sempre frio, calculista, deu uma ordem final a Ethan. Deveria reiniciar a bomba de Novik, que estava em um lugar crítico, e se não fizesse, todos ao seu redor morreriam. Mas havia mais. Mateu, um passageiro que estava sob controle do viajante, recebeu uma ordem de matar Ethan, caso ele não seguisse as instruções. A situação ficou ainda mais tensa. Phil, o chefe de Ethan, foi brutalmente assassinado por Mateus. Agora, com a bomba armada, o risco iminente de uma tragédia em massa. Ethan não teve outra opção. Ethan não teve outra opção senão tomar decisões arriscadas. Ethan Cope é um cara que trabalha como um agente da ISA, um aeroporto internacional de Los Angeles. Ele não está exatamente feliz com a sua vida. É cínico, sem grandes ambições. No fundo, ele sabe que sua carreira na política acabou, antes mesmo de começar. Ele foi reprovado na academia de polícia e o motivo, o passado criminoso do seu pai, que sempre pesa na sua vida. Não é fácil carregar esse tipo de estigma no trabalho. Ele se conforma em fazer o mínimo e seguir a sua rotina sem esperar muito. Mas algo ao lado dele tem a Nora, sua namorada, uma pessoa cheia de esperança e de sonhos. Ela vê algo nele que ele mesmo não vê. E constantemente tenta incentivá-lo a se inscrever de novo para a academia de polícia. Você pode fazer isso, Ethan. Vai lá, tenta novamente. Ela diz, mas Ethan, em vez de seguir o conselho de Nora, ele luta por uma chance de ter uma vida diferente. Decide pedir ao chefe, Phil, para ficar à frente de uma fila de escaneamento de bagagem, achando que esse seria o melhor jeito de garantir uma promoção. Ele escolhe a segurança, o caminho mais fácil, mesmo sabendo
que não é o que realmente quer, até que um dia algo estranho acontece. Ethan está trabalhando normalmente quando recebe uma ligação do viajante, um mercenário cruel e implacável. A voz do viajante no fone de ouvido de Ethan dá um gelo na espinha dele. O viajante o ameaça e deixa uma mala passar, sem ser inspecionado. Eu vou matar a sua namorada Nora. Ethan não acredita no que está ouvindo, mas logo entende que não é uma brincadeira. O vigilante, mais do que um criminoso qualquer, mas logo entende que não é uma brincadeira. O vigilante, mais do que um criminoso qualquer, não fosse suficiente. Um outro jeito de observar, ele está monitorando tudo também, vigiando cada passo de Ethan, impedindo que ele possa pedir ajuda para as autoridades. Ethan tenta desesperadamente alertar discretamente o colega de trabalho, Lionel. Ele quer contar o que está acontecendo, mas sabe que está sendo observado o tempo todo. Antes que ele tenha chance de falar mais, o viajante, com a sua frieza, acaba matando Lionel. Ele envenena Lionel, fazendo com que o colega de Ethan morra de uma maneira silenciosa. Sem chance de reação. A morte de Lionel é um alívio. A morte de Lionel é um aviso para Ethan. Ele está preso nessa situação. E se não obedecer, mais pessoas vão sofrer. Então a situação piora ainda mais. Jason, um dos amigos de Ethan do trabalho, substituído por alguém novo, Ethan se vê sozinho, mais pressionado do que nunca, com a Nora em risco e a situação ficando cada vez mais tensa. Para proteger Nora e a si mesmo, Ethan sabe que precisa tomar decisões difíceis. Ele é forçado a demitir Jason, um amigo, porque isso garantiria que ele estivesse mais seguro ao mesmo por um tempo. A pior parte é quando o passageiro Mateu Flores aparece e ele tem uma mala. E Ethan sabe que tem algo errado com ela. A mala é suspeita. Porém, o viajante está no controle. Ethan tem uma decisão impossível pela frente: deixar a mala passar ou ver Nora morrer. No fundo, ele sabe que essa mala contém algo perigoso, algo letal. Ele não tem escolha para salvar a vida de Nora e proteger a si mesmo. Ele permite que Mateu Flores entre com a mala, mas dentro dela está o Novico, um agente nervoso extremamente perigoso, capaz de matar muitas pessoas em segundos. Ethan então se vê envolvido em um jogo de vida ou morte. Cada passo que ele dá coloca uma situação mais tensa, mais perigosa. Ele tem o controle, mas não pode controlar ninguém. Está em uma constante manipulação de forças maiores do que ele. O que parecia ser apenas
Um dia normal de trabalho se transformou em um pesadelo do qual ele não consegue acordar. E no final, o que começou com uma escolha simples, se candidatar para a polícia ou não, leva Ethan a tomar uma decisão cada vez mais drástica e difícil. Ele está preso sem saída. Cada momento a pressão aumenta. O que ele vai fazer agora? A detetive Helena Cole estava investigando um duplo homicídio complicado, mas algo não estava batendo. As pistas não estavam cruzadas, levando um único nome: Ethan Cope. Ele logo ligou as ameaças ao desaparecimento dele ao assassinato, começando a entender que parecia ser uma série de eventos isolados. Estava, na verdade, conectado a algo muito maior. A investigação tomou outro rumo quando Helena descobriu que uma mala com Novichok, um agente nervoso altamente letal, foi trazida ilegalmente para o país e descoberta foi ao ponto de partida para entender toda a trama sombria em que Ethan estava envolvido. Enquanto isso, Ethan estava em uma situação desesperadora. O vigiante, o mercenário cruel que tinha manipulado até ali, agora confrontava Ethan diretamente. A pressão estava em seu limite. O viajante, sempre frio, calculista, deu uma ordem final a Ethan. Deveria reiniciar a bomba de Novik, que estava em um lugar crítico, e se não fizesse, todos ao seu redor morreriam. Mas havia mais. Mateu, um passageiro que estava sob controle do viajante, recebeu uma ordem de matar Ethan caso ele não seguisse as instruções. A situação ficou ainda mais tensa. Phil, o chefe de Ethan, foi brutalmente assassinado por Mateus. Agora, com a bomba armada, o risco iminente de uma tragédia em massa. Ethan não teve outra opção. Ethan não teve outra opção senão tomar decisões arriscadas. Ethan Cope é um cara que trabalha como um agente da ISA, um aeroporto internacional de Los Angeles. Ele não está exatamente feliz com a sua vida. É cínico, sem grandes ambições. No fundo, ele sabe que sua carreira na política acabou antes mesmo de começar. Ele foi reprovado na academia de polícia e o motivo, o passado criminoso do seu pai, que sempre pesa na sua vida. Não é fácil carregar esse tipo de estigma no trabalho. Ele se conforma em fazer o mínimo e seguir a sua rotina sem esperar muito. Mas algo ao lado dele tem a Nora, sua namorada, uma pessoa cheia de esperança e de sonhos. Ela vê algo nele que ele mesmo não vê. E constantemente tenta incentivá-lo a se inscrever de novo para a academia de polícia. Você pode fazer isso, Ethan. Vá lá, tenta novamente.
Ela diz, mas Ethan, em vez de seguir o conselho de Nora, ele luta por uma chance de ter uma vida diferente. Decide pedir ao chefe, Phil, para ficar à frente de uma fila de escaneamento de bagagem, achando que esse seria o melhor jeito de garantir uma promoção. Ele escolhe a segurança, o caminho mais fácil, mesmo sabendo que não é o que realmente quer. Até que um dia algo estranho acontece. Ethan está trabalhando normalmente quando recebe uma ligação do viajante, um mercenário cruel e implacável. A voz do viajante no fone de ouvido de Ethan dá um gelo na espinha dele. O viajante o ameaça e deixa uma mala passar, sem ser inspecionado. Eu vou matar a sua namorada Nora. Ethan não acredita no que está ouvindo, mas logo entende que não é uma brincadeira. O vigilante, mais do que um criminoso qualquer, mas logo entende que não é uma brincadeira. O vigilante, mais do que um criminoso qualquer, não fosse suficiente. Um outro jeito de observar, ele está monitorando tudo também, vigiando cada passo de Ethan, impedindo que ele possa pedir ajuda para as autoridades. Ethan tenta desesperadamente alertar discretamente o colega de trabalho, Lionel. Ele quer contar o que está acontecendo, mas sabe que está sendo observado o tempo todo. Antes que ele tenha chance de falar mais, o viajante, com a sua frieza, acaba matando Lionel. Ele envenena Lionel, fazendo com que o colega de Ethan morra de uma maneira silenciosa. Sem chance de reação. A morte de Lionel é um alívio. A morte de Lionel é um aviso para Ethan. Ele está preso nessa situação. E se não obedecer, mais pessoas vão sofrer. Então a situação piora ainda mais. Jason, um dos amigos de Ethan do trabalho, substituído por alguém novo. Ethan se vê sozinho, mais pressionado do que nunca, com a Nora em risco e a situação ficando cada vez mais tensa. Para proteger Nora e a si mesmo, Ethan sabe que precisa tomar decisões difíceis. Ele é forçado a demitir Jason, um amigo, porque isso garantiria que ele estivesse mais seguro ao mesmo por um tempo. A pior parte é quando o passageiro Mateo Flores aparece e ele tem uma mala. E Ethan sabe que tem algo errado com ela. A mala é suspeita. Porém, o viajante está no controle. Ethan tem uma decisão impossível pela frente: deixar a mala passar ou ver Nora morrer. No fundo, ele sabe que essa mala contém algo perigoso, algo letal. Ele não tem escolha para salvar a vida de Nora e proteger a si mesmo. Ele permite que Mateo Flores entre com a mala, mas dentro dela está o
um agente nervoso extremamente perigoso, capaz de matar muitas pessoas em segundos. Ethan então se vê envolvido em um jogo de vida ou morte. Cada passo que ele dá coloca uma situação mais tensa, mais perigosa. Ele tem o controle, mas não pode controlar ninguém. Ele está em uma constante manipulação de forças maiores do que ele. O que parecia ser apenas um dia normal de trabalho se transformou em um pesadelo do qual ele não consegue acordar. E no final, o que começou com uma escolha simples, se candidatar para a polícia ou não, leva Ethan a tomar uma decisão cada vez mais drástica e difícil. Ele está preso sem saída. Cada momento a pressão aumenta. O que ele vai fazer agora? A detetive Helena Cole estava investigando um duplo homicídio complicado, mas algo não estava batendo. As pistas não estavam cruzadas, levando um único nome: Ethan Cope. Ele logo ligou as ameaças ao desaparecimento dele ao assassinato, começando a entender que parecia ser uma série de eventos isolados, estava na verdade conectado a algo muito maior. A investigação tomou outro rumo quando Helena descobriu que uma mala com Novichok, um agente nervoso altamente letal, foi trazida ilegalmente para o país e descoberta foi ao ponto de partida para entender toda a trama sombria em que Ethan estava envolvido. Enquanto isso, Ethan estava em uma situação desesperadora. O vigiante, o mercenário cruel que tinha manipulado até ali, agora confrontava Ethan diretamente. A pressão estava em seu limite. O viajante, sempre frio, calculista, deu uma ordem final a Ethan. Deveria reiniciar a bomba de Novik, que estava em um lugar crítico, e se não fizesse, todos ao seu redor morreriam. Mas havia mais. Mateu, um passageiro que estava sob controle do viajante, recebeu uma ordem de matar Ethan, caso ele não seguisse as instruções. A situação ficou ainda mais tensa. Phil, o chefe de Ethan, foi brutalmente assassinado por Mateus. Agora, com a bomba armada, o risco iminente de uma tragédia em massa. Ethan não teve outra opção. Ethan não teve outra opção senão tomar decisões arriscadas. Ethan Cope é um cara que trabalha como um agente da ISA, um aeroporto internacional de Los Angeles. Ele não está exatamente feliz com a sua vida. É cínico, sem grandes ambições. No fundo, ele sabe que sua carreira na política acabou, antes mesmo de começar. Ele foi reprovado na academia de polícia e o motivo
o passado criminoso do seu pai, que sempre pesa na sua vida. Não é fácil carregar esse tipo de estigma no trabalho. Ele se conforma em fazer o mínimo e seguir a sua rotina sem esperar muito. Mas algo ao lado dele tem a Nora, sua namorada, uma pessoa cheia de esperança e de sonhos. Ela vê algo nele que ele mesmo não vê. E constantemente tenta incentivá-lo a se inscrever de novo para a academia de polícia. Você pode fazer isso, Ethan. Vá lá, tenta novamente. Ela diz, mas Ethan, em vez de seguir o conselho de Nora, ele luta por uma chance de ter uma vida diferente. Decide pedir ao chefe, Phil, para ficar à frente de uma fila de escaneamento de bagagem, achando que esse seria o melhor jeito de garantir uma promoção. Ele escolhe a segurança, o caminho mais fácil, mesmo sabendo que não é o que realmente quer. Até que um dia algo estranho acontece. Ethan está trabalhando normalmente quando recebe uma ligação do viajante, um mercenário cruel e implacável. A voz do viajante no fone de ouvido de Ethan dá um gelo na espinha dele. O viajante o ameaça e deixa uma mala passar, sem ser inspecionado. Eu vou matar a sua namorada Nora. Ethan não acredita no que está ouvindo, mas logo entende que não é uma brincadeira. O vigilante, mais do que um criminoso qualquer, mas logo entende que não é uma brincadeira. O vigilante, mais do que um criminoso qualquer, não fosse suficiente. Um outro jeito de observar, ele está monitorando tudo também, vigiando cada passo de Ethan, impedindo que ele possa pedir ajuda para as autoridades. Ethan tenta desesperadamente alertar discretamente o colega de trabalho, Lionel. Ele quer contar o que está acontecendo, mas sabe que está sendo observado o tempo todo. Antes que ele tenha chance de falar mais, o viajante, com a sua frieza, acaba matando Lionel. Ele envenena Lionel, fazendo com que o colega de Ethan morra de uma maneira silenciosa. Sem chance de reação. A morte de Lionel é um alívio. A morte de Lionel é um aviso para Ethan. Ele está preso nessa situação. E se não obedecer, mais pessoas vão sofrer. Então a situação piora ainda mais. Jason, um dos amigos de Ethan do trabalho, substituído por alguém novo. Ethan se vê sozinho, mais pressionado do que nunca, com a Nora em risco e a situação ficando cada vez mais tensa. Para proteger Nora e a si mesmo, Ethan sabe que precisa tomar decisões difíceis. Ele é forçado a demitir Jason, um amigo, porque isso garantiria que ele estivesse mais seguro por um tempo. A pior parte é quando o passageiro Mateo Flores aparece e ele tem uma mala. E Ethan sabe que tem algo errado com ela. A mala é suspeita. Porém, o viajante está no controle.
Ethan tem uma decisão impossível pela frente: deixar a mala passar ou ver Nora morrer. No fundo, ele sabe que essa mala contém algo perigoso, algo letal. Ele não tem escolha para salvar a vida de Nora e proteger a si mesmo. Ele permite que Mateu Flores entre com a mala, mas dentro dela está o Novico, um agente nervoso extremamente perigoso, capaz de matar muitas pessoas em segundos. Ethan então se vê envolvido em um jogo de vida ou morte. Cada passo que ele dá coloca uma situação mais tensa, mais perigosa. Ele tem o controle, mas não pode controlar ninguém. Ele está em uma constante manipulação de forças maiores do que ele. O que parecia ser apenas um dia normal de trabalho se transformou em um pesadelo do qual ele não consegue acordar. E no final, o que começou com uma escolha simples, se candidatar para a polícia ou não, leva Ethan a tomar uma decisão cada vez mais drástica e difícil. Ele está preso sem saída. Cada momento a pressão aumenta. O que ele vai fazer agora? A detetive Helena Cole estava investigando um duplo homicídio complicado, mas algo não estava batendo. As pistas não estavam cruzadas, levando um único nome: Ethan Cope. Ele logo ligou as ameaças ao desaparecimento dele ao assassinato, começando a entender que parecia ser uma série de eventos isolados. Estava, na verdade, conectado a algo muito maior. A investigação tomou outro rumo quando Helena descobriu que uma mala com Novichok, um agente nervoso altamente letal, foi trazida ilegalmente para o país e descoberta foi ao ponto de partida para entender toda a trama sombria em que Ethan estava envolvido. Enquanto isso, Ethan estava em uma situação desesperadora. O vigiante, o mercenário cruel que tinha manipulado até ali, agora confrontava Ethan diretamente. A pressão estava em seu limite. O viajante, sempre frio, calculista, deu uma ordem final a Ethan. Deveria reiniciar a bomba de Novik, que estava em um lugar crítico, e se não fizesse, todos ao seu redor morreriam. Mas havia mais. Mateu, um passageiro que estava sob controle do viajante, recebeu uma ordem de matar Ethan, caso ele não seguisse as instruções. A situação ficou ainda mais tensa. Phil, o chefe de Ethan, foi brutalmente assassinado por Mateus. Agora, com a bomba armada, o risco iminente de uma tragédia em massa. Ethan não teve outra opção. A sensação
Ethan não teve outra opção senão tomar decisões arriscadas.